Bateu o desespero, viu? Tivemos ontem o indiciamento do Bolsonaro e de mais vários aí comparsas dele na Polícia Federal por vários crimes aí referentes ao cartão de vacinação. Também o relatório da Polícia Federal mostrou que esses crimes estão ligados à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, porque ali o Bolsonaro estava criando um álibi para dizer que não estaria no Brasil durante a tentativa de golpe. Pois bem, ok. Eis que durante a tarde, o advogado do tenente-coronel Cid se desesperou. Foi na Globo, foi pessoalmente na Globo. Ele já falou várias vezes que ele assiste o programa Estúdio I todos os dias e que assiste a Globo News todos os dias. Aí, logo depois do indiciamento do Bolsonaro e do cliente dele, o tenente-coronel Cid foi indiciado. A esposa do tenente-coronel Cid também foi indiciada. Vários ajudantes do Bolsonaro também foram indiciados. Mas o advogado do Cid vinha dizendo na imprensa que o acordo de delação premiada envolvia a não persecução penal da esposa e dos familiares do Cid, que eles seriam 100% perdoados, e que o Cid pegaria apenas 2 anos de prisão, caso condenado lá na frente. Esse é o acordo de delação premiada do Cid. E aí ele vai tentar usar esse acordo, 2 anos de prisão, para não ser expulso do exército e manter a mamata, a teta gorda de 27 mil reais por mês que esse vagabundo ganha sem fazer absolutamente nada. Um criminoso que ganha isso aí. Então, para manter a mamata, ele quer ser condenado aí a no máximo 2 anos de prisão. O problema é o seguinte, parece que a Polícia Federal não está muito de acordo com isso. A Polícia Federal indiciou o Cid e indiciou a esposa dele. E aí, veja, saiu na imprensa aí, olha, saiu no domingo, detalhe aí do acordo de delação premiada, dizendo que não vai ter indiciamento da esposa e do pai do tenente-coronel Cid em processo algum. Porém, a mesma Polícia Federal que fechou o acordo com ele indicia. E o pior, indiciou, mandou ali para o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, que é quem homologou o acordo, diz, vai para a Procuradoria-Geral da República e solta já uma bomba ao Alexandre de Moraes. A PGR tem 15 dias para fazer a denúncia ou não desse pessoal aí, desses criminosos. Não tenha dúvidas, mas olha, não tenha nenhuma margem de dúvidas, você que está aí, de que a Procuradoria-Geral da República vai sim fazer as denúncias. Fazendo a denúncia é o procedimento jurídico para que se comece um processo. Fazendo a denúncia, chega ao STF e aí os ministros do STF votam se os denunciados se tornam réus. E aí, sendo aceita a denúncia, eles se tornam oficialmente réus no Supremo Tribunal Federal. Aí já ferrou, viu? Se tornando réu, ferrou de vez, quer dizer que começou o processo e aí não tem mais para onde correr. Já é direto no STF, sendo condenado já vão para a jaula. Pois bem, o advogado do Cid ficou irritado, falou que esse indiciamento é ilegal, que não era bem assim. Olha, o acordo de delação premiada do Cid é secreto. O advogado não pode sair falando termos do acordo aí, como fez em rede nacional. Não pode sair vazando termos do acordo para a imprensa. Como agora, eu já sei, você já sabe. Olha, obviamente, o jornalista tem ali o sigilo da fonte assegurado por lei, etc, etc. Tá, tudo bem. Mas todo mundo sabe, ficou evidente que quem está vazando coisa aí da delação é o advogado do Cid. Ele é amigo das jornalistas que estão aí com os vazamentos. Ele é amigo dessas jornalistas, fala que é fã delas, liga, manda mensagenzinha no ar, e aí sai vazamento. Pô, quem será que vazou? Nossa, ficamos todos aqui na dúvida. É ele. Ele tá vazando coisa que é secreta. Aí ele vai lá, dá entrevista e... em pleno desespero, ele tá desesperado porque o Cid foi denunciado. Imagina o Cid, a ligação que deve ter tido o Cid com um advogado irritadíssimo. Falando, pô, peraí, você fez a delação, delatei todo mundo aqui, tô sofrendo ameaça, tô me ferrando aqui, delatei os meus amigos, tô sendo chamado de traidor por todo mundo, me sinto um lixo traidor do movimento aí fascista, que lembre-se, o Cid é fascista, e traiu os outros fascistas. Pra quê? Pra depois eu ser indiciado e minha esposa também? O advogado tá pé da vida. Não sabemos se o que o advogado diz é verdade. Não sabemos se realmente o acordo foi assim, ou quais eram os termos do acordo, não foi divulgado. Então tem só a palavra do advogado, mas que ele está em pânico, está em pânico. E é bom, muito bom que o advogado do criminoso tenente-coronel Cid esteja em pânico. Sabe por quê? Que aí ele joga tudo nas costas do chefão. Olha, se das outras vezes o advogado do Cid tinha sido um pouquinho mais cauteloso em delatar o Bolsonaro, em ir pra cima do Bolsonaro, dessa vez jogou tudo nas costas do Bolsonaro. Primeiro eu vou mostrar um trecho dele aqui desesperado. Vamos aqui ao senhor César Bittencourt.
Olha, absolutamente insatisfeito com o indiciamento ali proposto. É inadequado, é impróprio, não foi o que a gente combinou, não faz parte do nosso acordo. É claro que eu estou absolutamente insatisfeito com o indiciamento, que é ilegal, que é abusivo. Não concordo com isso. Mas isso está na conta, o delegado chora. É um extraordinário delegado. É um grande delegado. Pois é, mas eu estou do outro lado, eu defendo os interesses do meu cliente. Aquilo que a gente concordou, aquilo que a gente acordou tem que ser respeitado. Mas nós temos meios para ir atrás disso aí. Pode ter sido um equívoco do delegado, isso não tem problema nenhum. Estamos ainda em fase de investigação. Não está terminantemente decidido, definido essa questão. Então tem como fazer correção ainda sem nenhum problema. Agora, que não pode indiciar a família, a esposa, pai, não sei lá o que for. Porque isso quebra o nosso acordo. Não respeita o nosso acordo. E nós temos o direito legal de ser respeitado. Doutor César, o acordo refere-se aos familiares e ao CID ou apenas aos familiares? Não, ao CID, aos familiares, incluindo o pai. O pai, a esposa e o CID. Isso. Do senhor e do seu cliente em relação à delação premiada dele. Ele está vazando aí termos do acordo que é sigiloso. Ele diz aí que não deveriam ter sido indiciados e que o acordo diz isso. Eu vou falar aqui, ó, um pouquinho de juridiquês. É o seguinte, se o acordo não diz claramente que eles não podem ser indiciados em nenhuma investigação, mesmo investigações paralelas ou que não tenham a ver diretamente com o caso das joias, aí realmente a Polícia Federal indiciou e não poderia, e lá na frente o Alexandre desfaz isso. Pois bem, mas se não diz claramente, olha, o caso das joias é uma coisa, o caso do cartão de vacinação é outra. Ele delatou no inquérito das milícias digitais. Das milícias digitais envolve aí dia 8 de janeiro, envolve joias, envolve também cartão de vacinação. O que não sabe é o seguinte, o inquérito ali, o número do inquérito é o mesmo? Foi citado, ó, nesse inquérito aqui ele não pode ser indiciado também ou não? Se não foi citado, aí fica numa situação ruim o advogado do CID. Já pensou, ele faz uma delação e a delação premiada é referente a um inquérito e o advogado esqueceu dos outros e o cliente vai preso mesmo assim? Aí ia ser muito bom, porque eu, não sei aí você plantonista, mas eu, Thiago, estou torcendo para que todos essa quadrilha, delatando ou não, fiquem o máximo de tempo possível na prisão. Ah, mas ela toma que fique. Não cometeu crime? Que fique. Aí, em determinado momento, ele fala o seguinte, que ó, o CID, ele só cumpria ordens do Bolsonaro, ele usa uma coisa que eu falei aqui ontem. Falei, olha, o CID ele é militar, fica difícil para o Bolsonaro dizer que um militar que foi educado com aquilo da hierarquia do militar, o militar ele cumpre ordens. Ele não faz nada assim, nossa, vou fazer sem que seja dada ordem. Não, ele só cumpre ordens. Ele não descumpre ordens. E ele cumpre ordens sem questionar. É assim a hierarquia militar. E aí, um militar criado por um pai militar general, um militar que era exemplar no exército, todo mundo dizia que era o primeiro das classes, tudo mais, chegou a ser o ajudante do chefe do exército. Aí ele vira ajudante do presidente da República, ele começa de repente a quebrar a hierarquia. Justo com o presidente da República, que é o chefe do chefe do chefe do chefe lá no exército, não faz nenhum sentido. Então, o advogado usa isso e, ó, realmente tá aí um argumento excelente para dizer o seguinte, é óbvio que nesse caso o ajudante ajudava, mas quem dava as ordens era o chefe. E aí sobrou para o Bolsonaro. O comandante é quem comanda, né? O CID é assessor, como eu disse sempre, o assessor assessora. Uma etapa complementar, auxiliando o comandante. E o CID é experiente nisso, porque é assessor do comandante do Exército, inclusive, né? Então, tomar a iniciativa de praticar determinados fatos alheio à função que ele estaria exercendo, eu acho muito difícil, é muito complicado. Agora, esse negócio de valores, de ter recebido valores, de enviar valores, isso eu não conheço, eu desconheço isso aí porque não foi tratado nos nossos depoimentos. E a gente ouviu e viu falando a respeito de coisas, mas concretamente, na investigação do CID, não houve essas perguntas especificamente. O comandante é quem comanda. Estavam falando ali de valores que ele teria também transportado. Outra coisa, mas aí ele falou, gente, o comandante é quem comanda. No caso, o que estavam perguntando ali é o seguinte, o CID, ele era proativo assim, ele fazia as coisas à revelia do Bolsonaro ou o Bolsonaro é quem dava as ordens? Ele diz, o comandante é quem comanda, ele é o ajudante, ele ajudava. Então ele cumpria ordens e segue aí o advogado do CID, tem mais. Que ele é perguntado de novo, ó, confirma. Quero dizer que o CID não fez nada escondido de Bolsonaro, não. Né? Com certeza, absolutamente não. O CID, como militar, um militar de primeira linha, de primeira grandeza, como é o CID, um dos maiores, dos melhores oficiais, sempre em primeiro lugar na sua turma, o CID segue as regras, cumpre religiosamente aquilo que lhe é determinado. Naquele horizonte que ele tem iniciativa, ele enxerga as coisas, mas não para fazer algo fora daquilo que está sendo determinado para ele. Não pode atribuir ao CID a criação de alguma coisa diferente daquilo que estava em suas atribuições. Mas o que eu quero dizer é que o CID não fez nada escondido de Bolsonaro, né? Com certeza. Pois bem, aí você vê que a situação aí do Bolsonaro vai piorando. Quando você fala, tá, Thiago, piora.
Sabe por quê? Porque aí depois o advogado chega e fala, ah, não, mas olha, esses crimes aí, eles estão ligados, sim, com a tentativa de golpe de Estado. Ou seja, você tem um advogado do delator em rede nacional dizendo, tá ligado sim. Isso aí que a Polícia Federal diz, que esses crimes estão ligados, tá sim mesmo. Então, a narrativa aí do Weingarten, o Weingarten fez um textão, nem vou mostrar aqui o textão do advogado do Bolsonaro, ele fez um textão em que ele compara o caso dos cartões de vacinação com o caso da baleia lá, que o Bolsonaro teria incomodado uma baleia. Aí ele compara aquilo para falar que é tudo perseguição e tudo mais, só que o caso da baleia, mesmo se comprovado, se tiver vídeo, até agora não apareceu o tal do vídeo, mas se aparecer o vídeo, tiver comprovado que o Bolsonaro jogou lá o jet ski dele para cima da baleia, dá uma multa no máximo, não é nada. Só está sendo investigado pela Polícia Federal porque foi no oceano, são águas federais, não é uma coisa aí para nada. Aí ele está usando, obviamente, para fazer um escarcéu. Tá, no caso aí, a gente está falando de 15 anos de prisão. Então, a diferença é muito grande, mas muito grande mesmo. Aí o Weingarten diz que a Polícia Federal está fazendo vazamentos seletivos, que não deveria ter vazado indiciamento. Olha, a Polícia Federal fez o relatório aí, relatório da investigação, e indiciou, e tornou o relatório público e falou, ó, tá aí, ó, estão indiciados, não pode agora. Esse pessoal, quando o Deltan Dallagnol, na frente o Deltan Dallagnol convocava mais de 100 jornalistas no auditório para ficarem lá, fazia lá um PowerPoint baseado em nada. Aí esse pessoal todo aplaudia, falava para prender o Lula sem prova nenhuma. Aí agora você tem mensagem, você tem tudo. A polícia divulgou o relatório. Imagina, e é como eu gostaria que fosse, tá? Imagina se fosse o Lewandowski lá na frente de toda a imprensa, convocasse 100 jornalistas com um PowerPoint atrás dele, assim, grandão, e falasse, olha, teve uma quadrilha aqui que falsificou certificado de vacina. Enquanto as pessoas estavam morrendo, esse pessoal estava falsificando para viajar, para bater perna nos Estados Unidos, e o Bolsonaro para criar álibi, para dar golpe de Estado depois. Ó, e mostrar só, desenhado no PowerPoint. Imagina! Com todas as provas, com as mensagens do Cid, com as mensagens dos bandidos lá de Duque de Caxias que estavam ali naquela parte, com a mensagem dos bandidos que estavam em Goiás também, fazendo a parte de Goiás, porque envolveu médico de Goiás, envolveu gente ali da prefeitura e vereadores de Duque de Caxias e médicos também, com todas as mensagens daquilo ali, com os registros da impressora do Palácio do Alvorada mostrando, ó, foi aqui nessa impressora que se imprimiu o cartão falsificado do Bolsonaro, no Palácio do Alvorada, quando o Bolsonaro estava lá, na casa dele. Não foi na casa do Thiago, não foi na casa do Lula, foi na casa do Bolsonaro que imprimiram o cartão falsificado. É assim, minha opinião, Thiago, é assim que deveria ser. Mas aí vão falar que é perseguição e tudo mais. Já estão falando. Se já estão falando, solta, escracha mesmo. Porque, olha, esse pessoal, quando a justiça ia sem prova pra cima de petista, eles comemoravam. Agora, com todas as provas, eles ficam assim. Tem gente na mídia que fica assim também. Ai, nossa, estão vazando contra o Bolsonaro. Tem que mesmo ser tornado público para as pessoas verem. Cometeram um crime. O Bolsonaro é especialista em fraude. Sempre fraudou tudo. Inclusive, tem matéria lá de 1994 falando de fraude na urna que não era eletrônica ainda e citando o Bolsonaro, que tentava fraude lá na cédula de papel. Tinha ali cédulas falsificadas com voto no Bolsonaro. 94, lá atrás, ele já estava fraudando voto na urna. O Bolsonaro. Aí depois, olha, fraudou gasolina, fraudou auxílio moradia, fraudou um monte de coisa, chegou à presidência, aí começou a grande fraude do Bolsonaro. E aí acabou fraudando o cartão de vacinação e por essa aí vai acabar preso. Só que calma, que o Alexandre deu 15 dias aí para a Procuradoria-Geral da República fazer as denúncias. Se denunciar a esposa do Cid, quer dizer que tem coisa aí na delação do Cid, algum termo da delação que ou o advogado não entendeu direito, ou a Polícia Federal decidiu não usar mais a delação do Cid, ou seja, lembre-se, se a polícia decidir não usar a delação do Cid, tudo que ele falou continua valendo. O que acontece é que ele perde os benefícios, sem uma chance da Polícia Federal ter decidido que o Cid não vai ter benefício nenhum, e talvez já até tenha feito pedido para o STF para cancelar essa delação, e por isso tenha feito o indiciamento do Cid, viu? Vai bater o desespero aí nesse pessoal. O Cid aí, nos últimos dias, tinham notícias de que ele estava bravo com o advogado, de que ele estava aí sendo pressionado pelo pessoal junto ao Bolsonaro. A Polícia Federal está investigando se realmente ele está sendo pressionado. Imagino eu que façam isso quebrando. Os sigilos já estão quebrados, né? Vendo aí os sigilos telemáticos, se está tendo mensagem, e-mail, se está tendo ligação pelos sigilos telefônicos. Não sei como estão fazendo, mas estão investigando aí. Se estiver sendo pressionado, o Bolsonaro está
cometendo obstrução de justiça. Olha, veja como as coisas acontecem. Eu falei aqui, o Bolsonaro está sendo investigado, eu estou investigando se o Bolsonaro está pressionando o Cid, se não está. Aí olha o que acontece. Bolsonaro já usou seus colunistas do Globo para mandar recadinho, ó. Vamos lá. Aí, aqui é a ordem do Bolsonaro. Bolsonaro sabe que esta é só a primeira investigação que a Polícia Federal conclui o envolvendo e que tem Mauro Cid como delator. Entrar em rota de colisão com o tenente-coronel hoje não é uma estratégia considerada pelo ex-presidente. Ou seja, aí de repente o Bolsonaro usa o jornal O Globo para tentar lavar sua imagem perante o STF, perante o Alexandre, né, que é quem é o relator do caso, e perante a Polícia Federal, e tentar dizer, não, ó, eu não vou mais pressionar o Cid. A minha ordem é que deixem ele em paz. E não nem sequer atribuam crimes ao Cid. Bateu o desespero. Bateu ou não bateu? Porque eu falo aqui, ó, a polícia tá investigando aí, ó, tem obstrução de justiça. O Bolsonaro tá ameaçando o Cid. Cid fala que quer sair do país o quanto antes, que tá sofrendo ameaça. Tem guarita da Polícia Federal na rua da casa dele, ou seja, o nosso dinheiro público está sendo usado para proteger um bandido de outros bandidos. Isso é obstrução de justiça. Prende logo o chefão. Aí o Bolsonaro, não, gente, ó, usa o Globo para limpar ali, lavar e mais, fala, não, gente, eu mandei os meus advogados não incomodarem mais o Cid. E olha, entrar em rota de colisão com ele não é mais parte da minha estratégia. Depois que foi indiciado, né? Depois que o advogado dele já foi na Globo e detonou e falou que você que é o chefão da quadrilha, ele falou, aí, tarde demais. Calma, viu? A coisa vai piorar muito aí nos próximos dias. Muita calma nessa hora. Eu peço sua inscrição no canal, a gente ainda vai rir muito aqui juntos, viu? Falou!